Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da nossa igreja, Igreja Batista Monte Sinai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e que nessa noite nós possamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo louvor e adoração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo conforto que o Senhor dá aos nossos corações diante dessas situações que têm acontecido no mundo, ó Deus. Que o Senhor seja sempre adorado através das nossas vidas, que independente das circunstâncias, ó Deus, nós possamos render graças ao Senhor, louvores, que possamos ter gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Josué 1, capítulo 1, versículo 6, parte A, e os versículos de 7 a 9, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? E nós temos alguns avisos, né? As doações, elas não podem parar. Portanto, não se esqueça de entregar os alimentos para que a gente possa fazer as cestas básicas e entregar às famílias. E também não esqueça do feijão, tá bom? A Cristolândia, com certeza, precisa muito desse feijão para alimentar aquelas pessoas que estão sendo transformadas, né? Todos os dias deve chegar pessoas lá necessitadas de ajuda espiritual, e também essas pessoas precisam se alimentar fisicamente. Então, esse feijão ele é muito importante. Então, não se esqueça, irmão, de trazer a sua oferta à igreja. Em relação a missões mundiais, nós já ultrapassamos o nosso alvo, louvado seja Deus. Né? Após o fechamento do contábil, nós comunicaremos o valor final das ofertas. Nós agradecemos a Deus, né, por Ele prover esses recursos em nossas vidas, e agradecemos também a participação da igreja. Então, muito obrigada, igreja, pela participação. Nós possamos continuar assim, constantes, né, sempre contribuindo com a obra missionária, e que Deus nos abençoe. E nesse momento nós vamos cantar o hino 345, Contar a Jesus. Só Ele pode.
Então, nesse momento, nós vamos aproveitar e contar ao Senhor Jesus aquilo que tem afligido o nosso coração, aquilo que tem nos atormentado, e colocar diante do Senhor no nosso momento de intercessão. Então, você reúne a sua família aí na sua casa, ou se você estiver sozinho, vá para o seu quarto e louve ao Senhor através das orações e coloque diante dele as famílias da nossa igreja, né? Nós temos a família do irmão José, que tem sofrido bastante com enfermidades. Que Deus tenha misericórdia, né, dos familiares do irmão José. Nós possamos estar orando por eles. Oremos também pela irmã Nelita, a esposa do pastor Ivani. Que Deus esteja restaurando a saúde dela, que o Senhor esteja cuidando do pastor Ivani nesse momento também. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais esse momento aqui na Tua presença, onde nós estamos reunidos para oferecer a Ti, Deus, o que nós temos, ó Deus, os nossos dons, nossos talentos, a nossa vida ao Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós durante esses últimos dias, tão complicados, tão delicados, Deus. Nesse momento eu quero Te pedir uma bênção sobre a vida da irmã Nelita, do pastor Ivani, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa estar cuidando, Deus, daquelas pessoas tão queridas por nós, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, em nome de Jesus, a vida da irmã Nelita, que está passando por uma situação de enfermidade complicada, mas o Senhor, Deus, tem um domínio sobre todas as coisas, o Senhor sabe, Deus, o que é melhor para a vida da Tua serva, Pai. Com a Tua vontade que venha a cura, que o Senhor possa dar em nome de Jesus a ela, para que Teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Deus, também quero Te pedir pela vida da irmã, pela vida do irmão Zé, em nome de Jesus, pelos seus familiares. O Senhor sabe que o Teu servo tem enfrentado algumas perdas e momentos de enfermidade também na família dele, de um modo geral. Que o Senhor possa estar cuidando também, Pai, em nome de Jesus, abençoando, dando saúde, Pai, fazendo com que Sua vontade seja estabelecida, Deus, naquela família. Pai, eu quero Te pedir também se há alguma pessoa na Tua casa que está trabalhando, Pai, em clínicas e hospitais nesse momento, diretamente com pessoas infectadas com esse vírus, que o Senhor possa estar cuidando, protegendo em nome de Jesus essa vida. O Senhor, Deus, conhece as dificuldades, mas o Senhor é maior do que todas essas coisas, Deus. Que o Senhor possa estar guardando, cuidando dos familiares também dessa pessoa que está envolvida nesse momento. Deus, eu também Te oro pela Tua igreja, pela vida do pastor Daniel, sua família. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento, Pai, que vem dos céus para a vida do Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Que também o Senhor possa estar abençoando os ministérios, Pai, da Tua casa. Nós temos feito, Deus, a Tua obra de uma forma completamente diferente do que fazíamos antes, mas que o Senhor possa fazer com que essa mensagem que estamos trazendo possa ecoar, Deus, para as famílias, para as casas, em nome de Jesus. Abençoe o Ministério Infantil, abençoe os diáconos, abençoe a equipe de louvor, abençoe o Ministério das Mulheres, Pai, Ministério de Oração, em nome de Jesus, direção dos cultos. Enfim, Deus, todas as pessoas que estão diretamente ativas aqui nesse momento, Pai, durante esses dias. Quero Te agradecer por tudo e pedir que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Deus Supremo soberano
sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me destes vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Seu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me destes vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação,
Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Seu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver, és o Pai da criação. Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Seu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver, em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. E nesse momento nós vamos ouvir a mensagem com o nosso seminarista irmão Madison de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua família. E continuando esse nosso culto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos refletir a respeito dos textos do versículo 57 ao versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. O que diz o texto? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores, Senhor. Então Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Então Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Então Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida, te agradecemos pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renova em nós, e obrigado porque o teu evangelho produz uma renovação na nossa mente. E nós te pedimos agora, nesse momento, Pai, que o teu evangelho mais uma vez transforme o nosso coração e nos ensine aquilo que o Senhor quer de nós. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, a minha proposta hoje é analisar essas três declarações que Jesus deu a essas três pessoas distintas. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, nós não sabemos de onde vieram e nem mesmo o que aconteceu após Jesus pronunciar essas palavras para essas pessoas. Mas o fato é que nós podemos ter a certeza de que Jesus proferiu essas palavras de acordo com as exigências do caráter dessas pessoas. E nós podemos ter a certeza também que isso está descrito aqui para que nós possamos ler, meditar e refletir a respeito dessa palavra na nossa existência. Fazer então uma autoanálise, examinar a nós mesmos. E a primeira dessas declarações foi dirigida a um homem que, por sua livre e espontânea vontade, se ofereceu para seguir a Jesus incondicionalmente. Me permita ler novamente o versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Inicialmente, essa parece uma declaração muito bonita, ousada até, e melhor do que todas as outras duas. Mas
o que há de errado com essa disposição, com essa vontade de seguir o Mestre? Bem, essa fala foi feita sem pensar. O homem, de repente, ele se voluntaria para ser um discípulo de Jesus sem analisar as consequências do discipulado. O grande problema aqui é que ele não levou em conta as coisas que envolvem no chamado para seguir a Jesus. É por isso que Jesus respondeu no versículo 58: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo: olha, existe algo que não é confortável em me seguir. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele não deseja que nós levantemos nossas mãos e digamos: olha, eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador, sem analisar as precauções, não ter precauções sobre o que aquilo cobra de nós. Quando Jesus nos chama, ele quer que nós tomemos uma decisão coerente e reflexiva. Jesus não nos chama para uma servidão sem uma reflexão das implicações daquele chamado. Então, veja bem, o que Jesus está dizendo é que se aquele homem não tivesse disposto a suportar as aflições, era melhor desistir da sua proposta, porque seguir a Jesus implica em várias aflições. Como a gente conversou na quarta-feira passada no culto de oração, Jesus nos chama para negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a si mesmo e carregar a nossa cruz, a fim de que possamos compartilhar dos sofrimentos do nosso Mestre. O chamado do Evangelho é um chamado de abnegação. O chamado do Evangelho envolve certas aflições. É isso que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 ao 4. Permita ler para você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Agora preste atenção. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha só que bacana. Esse chamado de Jesus envolve, portanto, uma abnegação e uma coparticipação nos sofrimentos de Jesus Cristo. Jesus não queria, como eu falei para vocês, que ninguém se tornasse um discípulo fundamentado em falsas pretensões. Esse evangelho que tem sido pregado por aí, um evangelho que chama o homem para tomar uma decisão mediante aquilo que essa mensagem supostamente pode dar, como por exemplo um carro novo, uma casa nova, um bom status. Não, esqueça isso. Quando Jesus nos chama, não é visando esses benefícios materiais, porque existe de fato uma batalha, como esse texto diz de 2 Timóteo. Existe uma batalha, nós somos chamados para sermos soldados, nós precisamos, portanto, ter fidelidade àquele que nos chamou. Existe uma batalha que precisa ser travada, há uma carreira que precisa ser percorrida e há uma obra a ser realizada. E também há muitas outras dificuldades a serem suportadas se quisermos ser discípulos de Jesus. Portanto, ser discípulo de Jesus envolve uma reflexão a respeito do que isso implica. E isso implica muitas vezes em sofrimento. E isso implica todas as vezes em abnegação, negar a si mesmo. E o que nós podemos aprender com o segundo personagem? O segundo personagem, a segunda afirmação de Jesus foi dirigida a alguém que ele mesmo convidou a seguir. Mas a resposta desse que foi convidado a se tornar um discípulo de Jesus foi assim, admirável. No versículo 59 diz o seguinte: então Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Veja que o que esse homem pediu não é
algo prejudicial, mas a ocasião em que fez o pedido era inconveniente. Quando Jesus te chama, você precisa dar uma resposta imediata. Assuntos de maior importância exigem atenção imediata. Assuntos de maior relevância cobram de nós uma resposta urgente, imediata e enérgica. O problema aqui é que este homem diminuiu a importância do chamado de Cristo. Então, o que nós podemos aprender diante desse texto? Olha só o que diz o versículo 60. Essa é a resposta de Jesus para esse segundo personagem. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha só o caráter dessa ordenância. Vá, porém, e proclame o reino de Deus. Nós aprendemos com essa resposta de Jesus a sermos cuidadosos. Essa é a grande questão aqui. Nós precisamos ser cuidadosos para não permitirmos que os nossos deveres e obrigações sociais e familiares, que são deveres legítimos, interfiram em nosso dever como cristão. Nós temos várias obrigações familiares, nós temos obrigações como marido, obrigações como esposa, obrigações como filhos, obrigações como funcionários, obrigações como pessoas que estão inseridas em uma sociedade. Contudo, essas obrigações não podem interferir no nosso chamado para o serviço de Cristo. Nós não podemos permitir essa mudança de prioridade. Os filhos deste mundo, ou seja, as pessoas que não têm a esperança que nós temos, as pessoas que não são convertidas, elas sim se ocupam todo o tempo com essas coisas concernentes a essa vida material, a vida nesse mundo. As pessoas que não têm uma perspectiva cristã, elas estão totalmente atarefadas com coisas concernentes a essa realidade. Mas nós que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, precisamos ter uma nova mentalidade, precisamos ter uma nova cosmovisão. Nós não podemos e não vamos ocupar o nosso tempo somente com as obrigações familiares e sociais. O nosso tempo precisa ser investido e precisa ser dedicado para aquilo que é mais importante e mais sublime, algo que aquelas pessoas que não são convertidas não possuem. Os herdeiros da glória são pessoas diferentes. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Permita ler para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Veja que ele faz aqui uma diferença entre aqueles que seguem a Jesus, que ouvem o chamado para o discipulado, e aqueles que nunca tiveram essa experiência ou que não quiseram ter essa experiência. Nós que temos essa experiência fomos chamados para um novo modo de viver. Um modo de viver que contém principalmente uma esperança. Uma esperança a respeito da eternidade. Então, não temos tempo para se alegrar ou se entristecer em excesso como os outros que não têm essa esperança. Então, o erro deste segundo homem, dessa segunda resposta que esse segundo homem deu a Jesus, foi exatamente não perceber a importância que contém no chamado de Cristo e dar mais importância e mais atenção para aquilo que é secundário. Jesus precisa ser o primeiro, ocupar o primeiro lugar sempre na sua vida. O relacionamento com Cristo deve ser primordial na sua vida. Seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito social, Jesus tem a primazia. Isso que é o reino de Deus na nossa vida. E o que será que nós podemos aprender com
com essa terceira postura desse terceiro jovem? Vamos ver essa terceira afirmação de Jesus que está no versículo 61. Olha só o que diz. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Essa terceira afirmação de Jesus foi dirigida a alguém que se dispôs, como o texto diz, a segui-lo. Por isso que ele diz assim, ó, eu vou te seguir, Senhor. Então ele se dispõe a seguir Jesus, mas ele não estava completamente engajado no serviço de Cristo. E, portanto, ele não estava preparado para ser um discípulo. Olha só o que Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A resposta de Jesus nos ensina que é impossível alguém servir a Cristo e ter um coração dividido. É impossível alguém dizer, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu fazer outras coisas. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu conseguir aquele status, aquela promoção que eu estou trabalhando há muitos anos. Senhor, eu vou te seguir. Eu quero te seguir, mas deixe primeiramente eu passar naquela prova, aquele concurso, deixe primeiramente eu me preparar para aqueles meus sonhos e depois eu vou seguir. Não tem como, meu amigo, não tem como, minha amiga, não tem como você servir a Jesus com um coração dividido. Não tem como. Aqueles que olham para trás como a esposa de Ló, querem realmente voltar atrás. Aqueles que, diante do chamado de Cristo, fica dividido, é porque ele ainda não entendeu a importância de seguir a Jesus e como isso é sublime, mais importante, mais relevante do que tudo aquilo que condiz com essa realidade. Se você está com o coração dividido é porque você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não entendeu o que o Evangelho cobra de você, você não entendeu a urgência do Evangelho. O Evangelho é um caráter de urgência, portanto não tem tempo para a gente ficar se lamentando, não tem tempo para a gente ficar pensando, peraí, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Não tem como. Sabe por quê? Porque Jesus ele não compartilha o seu trono. Jesus não compartilha o seu trono no nosso coração. Ou o seu coração é totalmente voltado para Cristo, está debaixo do senhorio de Cristo, ou ele é servo de outra coisa, de você mesmo, ou da riqueza, enfim. Jesus não compartilha o seu trono. Jesus, ele quer ter todo o nosso coração para si. Jesus, como ele se apresentou para aquele jovem rico, não sei se você lembra, mas uma certa vez um jovem rico foi até Jesus e falou, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai listando o que ele devia fazer, analisando o coração daquele jovem. Por último, ele diz assim, só falta uma coisa para você. Só falta uma coisinha para você herdar o reino dos céus. Vai, deixa tudo isso que faz você olhar para trás, deixa tudo e segue-me. E o texto é bem claro em dizer que aquele jovem preferiu olhar para trás. Porque ao olhar para trás ele se via preso em algo que não o deixava seguir de fato o mestre. O que te segura? O que tem dividido o seu coração? O que se apresenta a você como concorrente ou como uma obrigação mais importante do que Jesus? Eu quero que você identifique isso, porque identificando isso você vai ter força suficiente pelo poder de Deus e poder do Espírito Santo que habita em você para suprimir esses desejos que guerreiam no seu coração, querendo a sua devoção. Jesus não compartilha o seu trono.
Isso é interessante porque o que este jovem pede é se despedir da sua família. Isso aqui é incrível, porque, cara, despedir da família. Todo mundo ama a família. Todo mundo tem um laço familiar muito forte que foi instituído pelo próprio Deus. Família é uma constituição divina, foi constituída por Deus. Família é uma base. Então, o que Jesus está dizendo, obviamente, não é que alguém deva desrespeitar a sua família. O que Jesus está dizendo, obviamente, não é que você deve virar as costas para os seus pais. Não, muito pelo contrário. Nós devemos honrar nossa família. Nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos amar os nossos parentes, os nossos amigos, amar uns aos outros. Isso é o Evangelho. Contudo, quando o amor a Cristo se choca com o amor à família, nós vamos precisar dar valor, dar prioridade para Cristo. Sempre. A prioridade é sempre Cristo. A Bíblia mostra, nos ensina Cristo do começo ao fim. É a figura, é a pessoa de Jesus Cristo que ganha destaque. E inaugurar o reino de Deus é inaugurar o senhorio de Cristo no nosso coração, ocupando o primeiro lugar, a primazia em tudo. Se necessário for, nós vamos precisar fazer como Abraão, que ao ouvir o chamado de Deus, ele abandonou a parentela, ele abandonou a sua cidade, ele saiu da nação onde ele vivia para uma terra que era desconhecida, tão somente por obediência à voz daquele que o chamou. Ou então fazermos como Moisés, que deixou toda aquela... o contexto que ele vivia. Se necessário for, nós vamos precisar estar disposto, como Moisés, a deixar aqueles entre os quais ele foi criado, para ficar com a melhor parte, Jesus Cristo. Permita ler um texto do J.C. Ryle, que ele comenta sobre essa passagem, eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte a respeito do bom soldado. Ele fala: o bom soldado não permitirá que seu coração fique excessivamente envolvido com as coisas do seu lar. Se todos os dias ele lamenta com imaturidade a ausência daqueles que deixou em seu lar, jamais estará capacitado para enfrentar uma batalha. Suas obrigações presentes, ou seja, vigiar, avançar e lutar, precisam ocupar o primeiro lugar em seus pensamentos. Assim também deve acontecer a todos aqueles que servem a Cristo. Estes precisam acautelar-se para não deturparem seu caráter cristão, têm de suportar as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. O chamado para ser cristão envolve uma guerra e envolve toda a nossa atenção. Que guerra é essa, amados? É a guerra contra a carne, é a guerra contra o mundo, é a guerra contra Satanás. Para concluir, as circunstâncias sofreram muitas mudanças, desde a época de Jesus, desde a época em que isso aconteceu, para as nossas épocas. Hoje em dia, poucas pessoas são chamadas para realizar verdadeiros sacrifícios como esses. Poucas pessoas se deparam com uma circunstância tão dramática. Ainda existem, claro, mas não são tão comuns, rotineiros como era nos tempos de Jesus. Mas uma coisa não mudou: o coração do homem. O coração do homem continua o mesmo. As dificuldades que envolvem a salvação ainda são grandes. O mundo permanece desfavorável ao verdadeiro cristianismo. Se desejamos ir ao céu, ainda é necessário tomar uma decisão completa, inflexível e de todo o coração, priorizando Cristo em tudo. E o meu desejo e o meu convite a você é que nós estejamos dispostos a sofrer qualquer coisa ou desistir de tudo por amor a Cristo.
porque grande será a nossa recompensa na eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa firmeza doutrinária, isso é o Evangelho que se apresenta a nós e faz a gente abandonar nossas redes por amor a Cristo, por amor àquele que nos chamou. Que Deus abençoe você, eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que provoca em nós uma mudança radical, que nos chama para tomarmos passos bem, como eu poderia dizer, passos importantes e até mesmo passos que outras pessoas não poderiam ter condição de tomar por estarem submergidas nesse mundo, nos prazeres da carne e seduzidas por Satanás. Obrigado porque nós que ouvimos essa palavra e fomos libertos pelo Teu Santo Espírito, podemos agora se colocar disponível ao Teu poder e à Tua vontade e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para os Teus propósitos, para os Teus santos propósitos nessa terra aonde estou inserido, na minha família. Que cada um de nós sejamos agentes de transformação na nossa casa, que nós sejamos agentes de transformação no nosso trabalho, em qualquer lugar que estivermos. Mas para estarmos disponíveis, para estarmos com o coração contrito e com o poder do Teu Santo Espírito, nós precisamos, antes de tudo, renunciar a nós mesmos e priorizar o Teu chamado, analisando as consequências e abraçando essas consequências por amor a Ti, porque a eternidade nos espera. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e fique com Deus. Um grande abraço. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer,
vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E assim nós encerramos o culto, e que os irmãos continuem adorando ao Senhor, continuem nessa semana buscando a presença do Senhor na sua casa, na sua vida, e que o Senhor abençoe essa semana, né? Que possamos ter uma semana embaixo da proteção do Senhor. Que Deus nos abençoe.